vacina feita tão rápido é segura mesmo? Bom, talvez essa seja uma das maiores dúvidas que estão passando na sua cabeça agora. Que tantos são os boatos de que levam em torno de 4, 5 anos para o desenvolvimento de uma vacina eficiente e segura, como foi o caso da vacina por ebola, que levou 5 anos aí para ser desenvolvida. Mas o assunto hoje é a vacinação contra a Covid-19 e o porquê ela foi tão rápida. É importante a gente destacar que não tem um tempo pré-determinado para o desenvolvimento de uma vacina, porque são muitas as variáveis que vão influenciar todo esse processo. Por exemplo, ensaios pré-clínicos, laboratórios disponíveis para o desenvolvimento dessa vacina, pesquisadores, material, os investigados, então a população que vai ser testada. Daqui a pouco, as janelas onde essa doença ela é evidenciada. Por exemplo, da gripe, que período que é? Tem o vírus da H1N1 todo ano? Não é. Tem períodos, não é verdade? Então, você ainda tem que esperar esse período para você conseguir testar essa vacina. Então, todas essas variáveis vão influenciar diretamente no tempo que essa vacina vai demorar para ficar pronta. Por isso que eu vou te dar 5 motivos para você entender o porquê que as vacinas que estão sendo desenvolvidas e que já estão em processo de aplicação, de imunização da população mundo afora, elas são eficientes e seguras para que você se vacine quando a vacina estiver disponível aqui no Brasil. Então, o primeiro motivo, e talvez o mais importante, é que estamos vivendo uma das maiores pandemias já registradas na história da humanidade, desde a gripe espanhola do século passado, do século XX, fazendo com o quê? Com que todo mundo volte os seus olhares para uma forma de trazer a liberdade novamente para a população mundial. Hoje colecionamos milhões de mortos devido à Covid-19. O panorama brasileiro é hoje, então, de 7.716.405 casos confirmados de coronavírus. São 36.512 casos a cada 1 milhão de brasileiros, totalizando 195.725 mortos até o momento. Segundo motivo é o investimento financeiro que está sendo feito. O mundo todo está investindo milhões de reais nas pesquisas para que venha proporcionar o quê? Avanço científico, que venha disponibilizar mão de obra, então mais pesquisadores que possam se envolver nessas pesquisas, mais laboratórios envolvidos, todos em busca pelo imunizante, pela vacina, o que facilitou muito o caminho. Então, o que a gente não sabia lá no início da pandemia, hoje a gente tem um conhecimento gigantesco, o que facilitou também a nossa caminhada até a vacina. Então, por exemplo, hoje a gente tem vacinas de vetor viral, como é o caso da AstraZeneca, ou ainda que está usando o RNA mensageiro, que é o caso da Pfizer. Então, tudo isso é um avanço científico decorrente do quê? Do investimento financeiro que está sendo feito, que proporcionou com que a gente viesse descobrir novas tecnologias que poderiam ser utilizadas nessa vacina, que fosse trazer toda essa eficiência e segurança para ela, e que ela fosse ser efetiva. Terceiro motivo, muito ligado ao segundo motivo, que é a questão do que nós sabemos hoje sobre a doença. Gente, em apenas um ano, cerca de 280 mil produções científicas foram realizadas sobre a Covid-19, ou seja, o material que a gente tem disponível, que a gente sabe sobre a doença, é muita coisa. Então isso facilitou a descoberta da parte do agente que precisava ser neutralizada para impedir que a disseminação do Covid-19 ocorresse no corpo humano. Então, tanta produção, tanto conhecimento, fez com que a gente chegasse no alvo da vacina mais rápido.
quarto motivo. Então, apesar de toda essa velocidade aí da produção dessa vacina, todas as etapas de um estudo pré-clínico foram seguidos rigorosamente conforme o protocolo, né? Então, conforme o método de pesquisa aplicado, né? Então, são 3 etapas de testes em humanos, sendo que a última são em milhares de pessoas, ou seja, quando a gente começa a aplicar em massa, para ver realmente a efetividade e a segurança dessa vacina. Então, ela tem possibilidade de efeitos colaterais, sim, na verdade, como qualquer outra coisa. Esse risco, ele vai ser monitorado no que a gente chama de uma fase 4, que é quando começa o teste na vida real, ou seja, agora que começou o teste em toda a população. E por que a gente diz, então, que esses testes, até a terceira fase, foram testes suficientes de segurança e eficácia para essas vacinas? Porque, gente, de uma forma muito inédita, nós podemos testar em milhares de pessoas no mundo, todas ao mesmo tempo. E ainda, com a pandemia em curso. Ou seja, eu tenho um período muito grande para fazer testagem em várias pessoas diferentes no mundo todo e ao mesmo tempo ainda. Ou seja, para mim descobrir o que estava precisando melhorar, o que precisava mudar, o que já estava no caminho certo, foi muito mais rápido e de forma muito mais precisa. E olha só que interessante. Das 5 milhões de pessoas que já foram vacinadas até o dia 28 de dezembro, apenas 4 pessoas de 5 milhões tiveram uma reação alérgica. Quinto motivo: muitos processos burocráticos foram acelerados em decorrência da pandemia. Então, facilitando todo esse processo que antes levava muito tempo para ser liberado um documento, enfim, o que for, foi acelerado em decorrência da pandemia. Dando um panorama mundial de como está o processo de vacinação, então mais de 40 países já iniciaram. Nós vemos o início dela aqui no Ocidente com o Reino Unido, em dezembro ainda, depois seguido dos Estados Unidos, do Canadá, né? O primeiro país latino-americano a começar a vacinar sua população foi o México, seguido do Chile e aí a Costa Rica. E então o número de administração de doses das vacinas, né, já ultrapassa a marca de 6,5 milhões de doses administradas. O cenário brasileiro, então, no meio de tudo isso, é que o Ministério da Saúde lançou em dezembro o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. Então lá mostram todas as empresas, como que vai funcionar todo o processo de distribuição dessa vacina, que vai ser gratuita, que vai ser para todos, e como que essa distribuição vai ocorrer, que a gente já sabe que vão ter aí grupos prioritários até se vacinar então a massa da população. Hoje nós temos 4 empresas que já entraram com o processo de submissão contínua na Anvisa para aprovação de um imunizante, que são a Janssen, a AstraZeneca da Fiocruz, a Pfizer da BioNTech e a Coronavac do Instituto Butantan. Então, para ser incluído aí esse imunizante no calendário nacional de vacinação, precisa da aprovação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o que hoje, então, no caso, está sendo o passo que é preciso ser feito para que esse imunizante chegue aí, então, né, à população. Esse plano elaborado pelo Ministério da Saúde, ele define 4 fases iniciais, então, aí que compõem os grupos prioritários, e mais ou menos levariam entre cada grupo 30 dias após esse período aí, então, que iniciariam, então, a vacinação em massa para as outras faixas etárias que não compõem esses grupos. Então, dentro desse plano, são definidas 4 primeiras fases que compõem os grupos prioritários a serem vacinados. E aí, mais ou menos está se estimando um período de 30 dias em cada grupo, para que depois, então, comece a vacinação em massa nas outras faixas etárias. Para a gente saber mais ou menos, a primeira fase ela é composta por trabalhadores da saúde, idosos de 35 anos ou mais, pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas e indígenas. A segunda fase é composta por pessoas de 70 a 74 anos, de 65 a 69 anos e de 60 a 64 anos. Nesta ordem, tá? A terceira fase são as pessoas que têm comorbidades, como por exemplo hipertensão, diabetes, câncer, HIV,
né? E a quarta fase é composta pelos professores de nível básico ao nível superior, as forças de segurança e salvamento e os funcionários do sistema prisional. Essa vacina, ela vai ser disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, de forma gratuita e que garanta a todos os brasileiros a vacinação. O Ministério da Saúde está prevendo que essa vacinação comece agora em janeiro, a partir do dia 20, se não após o dia 10 de fevereiro. Só que isso a gente depende ainda do registro desse imunizante na Anvisa. O plano, né, ainda destaca algumas contraindicações de quem pode se vacinar ou não. Então, por exemplo, menores de 18 anos são contraindicados, gestantes também, e pessoas que receberam uma dose da vacina e que tiveram alguma reação alérgica grave, né, ou seja, aquela que é quase fatal, são contraindicadas a receberem uma dose ou outra dose da vacina. O Ministério ainda desenvolveu um aplicativo chamado Conect SUS, que vai trazer então lá o teu registro da vacina que foi utilizada em você, assim como as doses que já foram ministradas, além do alerta para que você vá tomar a segunda dose, caso haja a necessidade. Lembrando que não vai ser administrado apenas um tipo de vacina, mas sim mais do que uma, para que a gente possa realmente ser efetivo no que diz respeito a proporcionar essa imunização a todos os brasileiros. Mas você não será vacinado na primeira dose com uma vacina e na segunda dose com outra vacina. Serão utilizadas as mesmas vacinas nas duas doses. Então preste atenção, você terá que tomar 2 doses de vacina. Bom, tomei a vacina. E aí, vida normal? Vida que segue? Não. Vida não segue ainda normal. Por quê, gente? Lembra que disse agora há pouquinho que são 2 doses? Ou seja, se você tomou a primeira dose, você ainda vai ter que seguir todos os protocolos de segurança. Utilizar máscara, manter o distanciamento social, higienizar as mãos, álcool em gel, tudo normal. Até que seja tomada a segunda dose e até que todo mundo tenha sido vacinado. Isso é muito importante. Todos têm que estar vacinados para que a gente possa dizer que vamos seguir uma vida normal. E para darmos fim à conversa de hoje, por que eu tenho que me vacinar? Essa resposta é simples, porque se eu não nos vacinarmos, de nada vai adiantar. A vacina, ela precisa ser administrada em mais de 70% da população. Se isso não for feito, nós voltaremos à estaca 0, ou seja, nada de vida normal. Então, para finalizar esse vídeo, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês ainda têm alguma dúvida sobre a doença, se vocês têm dúvida ainda sobre o processo de vacinação ou qualquer outro tipo de dúvida que vocês tenham em relação à Covid-19, que a gente vai estar tentando responder todos vocês, tá? Seja pelos comentários ou com novos vídeos. Obrigada por terem assistido até aqui. Acompanhem, né, os nossos próximos conteúdos e informações por meio do nosso Instagram, @PetSaúde, _Chico Mendes, né? O Pet Saúde Interprofissionalidade agradece a todos e esperamos ter você conosco nos nossos próximos vídeos. Se você quiser saber mais, assista então os nossos vídeos sobre os cuidados quando estiver em veículos e sobre a segunda onda da Covid-19 no Brasil. Tchau, tchau!